muita paz, que Jesus esteja nos nossos corações, agora e sempre. Muita paz para todos nós. Nós vamos continuar falando sobre o livro Caminhos, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo é o de número 80 e o assunto é opiniões. Nós vamos ler a mensagem, a introdução, mas a mensagem nós vamos conversando à medida que formos lendo. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus sempre nos esclarecerá nesse santuário divino. Em todos os meios, principalmente no nosso meio espírita, sempre tem pessoas com maior conhecimento, com maior experiência, os quais nós podemos buscar informação para esclarecer algumas dúvidas sobre aquilo que nós estamos fazendo ou vamos fazer, mas nós não podemos desprezar a nossa consciência, o que nós pensamos. Dificilmente a nossa consciência nos engana pela nossa intuição, pelo nosso pensamento. Deus deu esse atributo a todos os espíritos, inclusive para cada um de nós. Não é diferente. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. É loucura para cada um de nós pensarmos que nós estamos agradando ou vamos agradar todos ao mesmo tempo. Dificilmente, no nosso esforço. Dificilmente. Quando Jesus anunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Quando Jesus disse essas palavras, ele tinha conhecimento para dizer que, naquele momento, a dificuldade era grande. Esse contraste que existe no nosso planeta, na nossa Terra, principalmente na época, muito lá atrás, né, no início de Jesus, era difícil ter o entendimento, a compreensão, principalmente daquilo que Jesus estava fazendo. Mas o mestre sabia que, com o tempo, ele iria, pelo menos aqueles do atendimento, aqueles necessitados, ele ia fazer o melhor que ele podia. E despreocupado de agradar aqueles que não entendiam e daqueles que eram contra o seu trabalho. O homem da verdade será compreendido apenas em tempos adequados, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Todo aquele que trabalha com a verdade, faz seu trabalho honesto, sem interesse, ele será com o tempo reconhecido. Principalmente pelos espíritos que fizerem verdadeiro, que são verdadeiros. Eles irão reconhecer o seu trabalho, o seu esforço, tudo aquilo que você está realizando é de boa vontade, sem outros interesses, a espiritualidade estará junto. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos contra ou dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. Na sua época, ele não reuniu as simpatias comuns, mas
Sempre foi amado pelos mais simples, pelos necessitados, por aqueles que procuravam Jesus pela sua necessidade, principalmente espiritual. E Jesus os atendia indistintamente. Amava a todos com muito amor. Para Maria de Magdala, era o Salvador. Salvou a sua vida. Ela tinha Jesus como um mestre que lhe fez um grande bem na sua vida. Para Caifás e o seu grupo, era um criminoso, era um revolucionário, onde, pelo pensar de Caifás e do seu grupo, tinham medo da interferência de Jesus no poder político. Por isso era perseguido, e muito. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Até hoje ainda existe dúvida, algumas dúvidas, né? Das pessoas que não estudam o Evangelho, não têm um conhecimento dos ensinamentos de Jesus, ainda tem dúvida, até hoje. Imagina naquele tempo. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas e insinceras? Se nós nos encontramos no nosso trabalho edificante, a nossa consciência aprova, nós temos certeza do nosso dever, do nosso amor, do nosso desinteresse, do amor pelos que nos procuram, não vamos se preocupar com os contras, com comentários dos indiferentes. Vamos continuar fazendo o melhor de cada um de nós. Cumpre o seu dever e caminha. Vamos fazer o nosso dever e vamos caminhar, não vamos dar importância. O que importa é o que dizem ou o que deixa de dizer. Estamos, com certeza, fazendo o melhor. E é isso que interessa para a espiritualidade que está sempre junto de nós. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Ora, não devemos desprezar os comentários negativos, os caluniadores. Vamos ver o que eles falam. Pode ser que nós tiramos proveito dali, pode ser que são críticas construtivas. As críticas construtivas nós devemos analisar. Podemos melhorar, talvez, naquilo que estão reclamando ou criticando. Não podemos desprezar tudo também. Não é só de aplausos que vivem as pessoas. Nós precisamos analisar direitinho. Como nem diz aqui, o dever com a leviandade. Fazemos o nosso dever sincero, amoroso. E nem a verdade com a mentira. Jamais vamos mentir ou colocar dúvida em tudo que falamos, em tudo que fazemos. Devemos ter a convicção de que estamos fazendo o melhor. Mas, diante de todos os contrários, das críticas, Jesus, mesmo capítulo 6, no versículo 27, que é o capítulo seguinte do que nós estamos estudando ou falando, capítulo 27, mas Jesus disse: mas eu digo a vocês, ame seus inimigos e façam bem aos que odeiam. Orem, rezem, aos que vos caluniam. Diante de todos os contrários, mesmo que nós temos as contrariedades de pessoas que são contrárias a nós, nós devemos amar o próximo. Muita paz. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.